Olá pessoal, turmas de primeiro ano do integrado e primeiro módulo do curso de Química. Na aula de analítica dessa semana, então, nós vamos estudar um conteúdo que são as reações de dupla troca, tá? Este também é um conteúdo que vocês vão estudar melhor depois, mais aprofundado, em Química Geral ou em Química Inorgânica, tá? Mas que vai ser muito importante aqui nesse momento do nosso curso de Química Analítica, porque a próxima etapa aqui, né, é a gente começar a entrar numa parte muito importante da Química Analítica, que é a Química Analítica qualitativa, propriamente dita, quando nós vamos começar a estudar as técnicas para identificação de espécies químicas, né? Mais precisamente, como que a gente faz para identificar os cátions e os ânions em uma amostra desconhecida. E essas identificações, elas são sempre feitas através de reações químicas, né, de transformações químicas. Por isso nós começamos esse estudo, né, das reações, pensando primeiro no balanceamento, depois a gente foi estudar um pouquinho das funções, para a gente saber que tipo de substância é essa que a gente está lidando, se a gente está lidando com ácido, com base, com sal, né? Tanto o que a gente tem, quanto o que está sendo formado. E, por fim, né, aqui as reações de dupla troca. Por quê? Essas reações que a gente vai utilizar na identificação de cátions e ânions, isso daí eu vou explicar direitinho para vocês mais para frente, tá? Mas elas são reações que vão ser basicamente reações de precipitação, ou seja, reações que formam um precipitado. O que é um precipitado na química, né? Um precipitado é um sólido, tá? Já comentei isso com vocês, eu acho, lá falando de filtração, mas na química um precipitado é um sólido. Então, são reações que vão formar precipitados, ou seja, vai formar um composto sólido, insolúvel, né? E essas reações que formam precipitados não são 100% delas, vão ter alguns casos um pouco diferente o mecanismo, mas a grande maioria dessas reações químicas, elas vão seguir esse mecanismo aqui, que é o mecanismo da reação de dupla troca, tá? Então, por isso é muito importante a gente conhecer como funciona esse mecanismo da reação de dupla troca, certo? Bom, o mecanismo da reação é bem simples, né? Então, você vai ter sempre dois reagentes, né? Duas substâncias do lado aqui da equação do reagente. Então, aqui eu tenho uma substância genérica chamada de AB, né? Que está reagindo com outra substância genérica aqui que eu estou chamando de CD, tá? Aí, a gente precisa lembrar lá das aulas de funções inorgânicas, né? E quando eu estava explicando para vocês como que a gente dá o nome do composto, né? Das bases, dos sais, que a gente sempre vai pensar em desmembrar a sua substância na sua parte positiva e na sua parte negativa, né? Ou seja, no cátion, que é a parte positiva, e no ânion, que é a parte negativa, tá? Então, a gente vai sempre pensar nessas substâncias dessa forma. A substância AB, ela é formada por uma parte positiva, que é o seu cátion, e uma parte negativa, que é o seu ânion. Então, a gente já aprendeu também, né, que quem vem aqui primeiro, né, quem aparece do lado esquerdo, é sempre a parte positiva, o cátion. E no final, ou do lado direito, é a parte negativa, o ânion. Então, isso daqui a gente pode entender que é uma substância formada pelo cátion A, né, e pelo ânion B. Da mesma forma que a substância CD vai seguir aqui a mesma lógica. O C seria o cátion da substância e o D seria o ânion da substância. E o que vai acontecer aqui então? Por que chama-se dupla troca? Porque esses cátions e ânions eles vão trocar de lugar, né? Então o cátion A aqui que está ligado no ânion B, ele vai se separar do ânion B para se juntar com o ânion D,
né? Então é o cátion da primeira substância se juntando com o ânion da segunda substância, que vai formar então a substância cátion A com ânion D, vai formar a substância AD, né? E a mesma coisa acontece com o outro cátion e o outro ânion, né? O cátion C aqui da segunda substância vai se juntar com o ânion B da primeira substância, formando a substância CB. Então o mecanismo basicamente é esse, é bem simples, tá? Presta só atenção aqui, né? Que embora na hora que você está lendo a equação, o B apareça antes do C, né? Mas isso porque aqui ele está ligado no A e aqui o C está ligado no D. Na hora que o C vai se ligar com o B, você não pode escrever aqui como produto BC, né? Por quê? Porque B é ânion e C é cátion. Então o C tem que aparecer sempre antes, ou seja, o cátion antes, e o B depois, porque o B é o ânion, tá? Então só presta atenção nisso. A ligou com o D, o B ligou com o C. Só que na verdade o C tem que aparecer antes e o B depois, tá? CB nesse caso aqui, não BC. BC estaria errado, tá? Então presta bastante atenção nisso. O mecanismo, como eu falei, basicamente é esse, mas tem alguns detalhezinhos que a gente vai ter que prestar atenção aqui na hora de montar essas equações, né, e descobrir quais são os produtos que estão sendo formados. Eu vou aqui fazer com vocês 3 exemplos de exercícios, né, onde eu tenho as duas substâncias iniciais, os 2 reagentes, e eu quero saber quais são os 2 produtos que vão ser formados, tá? Para esse tipo de atividade, gente, é sempre importante vocês terem, né, em mãos a tabelinha lá de cátions e ânions que eu citei para vocês na aula anterior de funções inorgânicas, tá? Então, quem tem a tabela periódica da FIEB pode usar ela mesmo, deve usar ela, né? Que no verso da tabela periódica propriamente dita, tem lá uma tabela de cátions e ânions, tá? E quem não tiver, por algum motivo, eu disponibilizei, também já está lá no Teams, né? Desde a aula da semana passada, uma tabela de cátions e ânions aí que eu peguei na internet e disponibilizei para vocês. E quem quiser também pode ir atrás de outra, só digitar lá no Google tabela de cátions e ânions e usar qualquer uma que vocês preferirem, tá? Então, para fazer esse tipo de atividade aqui, é sempre importante ter a tabela em mãos, até para vocês acompanharem a aula aqui, se vocês quiserem. Pausa aí, vai lá, pega a tabelinha de cátions e ânions que vocês têm para vocês acompanharem e fazendo junto comigo aqui os exemplos de exercício, tá? Vai facilitar bastante. Então, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o cloreto de bário, né, que é um sal, reagindo com o sulfato de sódio, que é outro sal. Tem um detalhezinho aqui, gente, que é o seguinte, na prática, para essas reações acontecerem, tá? Eu estou juntando cloreto de bário com sulfato de sódio, para eles se transformarem aqui em 2 novos produtos. Essas reações químicas na prática elas só vão acontecer se essas substâncias estiverem em meio aquoso. Tá? O que significa meio aquoso? Dissolvidas em água. O cloreto de bário é um sal, então ele é um sólido. O sulfato de sódio, a mesma coisa, também é um sal, também é um sólido. Não adianta eu pegar lá o meu sólido cloreto de bário e juntar com o sulfato de sódio também sólido, né? Juntar um pozinho branco com outro pozinho branco, que não vai formar nada aqui. Eles não vão reagir quimicamente, eles vão continuar sendo cloreto de bário e sulfato de sódio, tá? Essas reações químicas ou essas transformações químicas, elas só acontecem quando eu tenho essa substância dissolvida em água e esta outra substância também dissolvida em água, ou seja, ambas as substâncias em meio aquoso. Então, o correto aqui, na verdade, era eu ter escrito aqui na frente de cada substância, parênteses, aqui, tá? Parênteses, aqui, em todas as substâncias, para deixar claro que isso daqui é meio aquoso, tá? Mas aqui eu não vou fazer isso, tá? Depois, quando a gente estiver em aula presencial, a gente volta nisso, que é importante, uma nomenclatura da química, mas aqui eu não escrevi para evitar aqui, para ficar menos poluição, tá? No slide.
mas o certo é sempre escrever aqui que é aquoso, né? Então o símbolo de aquoso é um AQ entre parênteses, tá? Bom, então essas substâncias em meio aquoso, no caso aqui são sais, né? Mas poderia ser sal, podia ser uma base, podia ser um ácido. Essas substâncias em meio aquoso, ácidos, bases e sais, elas sempre vão se separar, digamos assim, né? As suas partes, dando origem lá ao que a gente falou, que é a parte positiva e a parte negativa, ou seja, o cátion e o ânion da substância. Então, nesses nossos exemplos aqui, né, vamos sempre fazer isso, tá, gente? Ó, vamos imaginar que a gente está dividindo a substância em duas partes. Lembra que o primeiro elemento é sempre o cátion e o que sobrar é o ânion. Então, aqui no caso, né, ó, o Ba vai ser o cátion, vou traçar aqui uma linha, e o resto aqui é o ânion. Aqui eu tenho três elementos, né? Na, S e O. Onde que é o cátion? O primeiro elemento, ou seja, o Na, é o meu cátion. Então, vou cortar aqui assim, tá? E o resto aqui todo é o meu ânion. Então, sempre assim, a primeira parte é o cátion, restante é o ânion. Primeira parte é o cátion, restante é o ânion. Tem só uma situação que isso não ia valer, tá? Que é para o cátion amônio, o cátion NH4. Se a gente estiver em aula presencial, eu relembro isso para vocês, tá? Mas é só com o NH4 amônio que essa regrinha não vai valer. Para todos os outros cátions, eles sempre vão ser formados por um único elemento. Então, o primeiro elemento sempre é o cátion, restante é o ânion. Primeiro elemento é o cátion, restante é o ânion, tá? Vou voltar aqui para o apontador. Bom, então, uma vez que você fez isso daqui, né, você já separou, você sabe que isso aqui é cátion e isso é ânion, isso é cátion e isso é ânion. Só que você precisa saber quais são as cargas desse cátion. Ele é positivo, né? Lógico. Mas ele é 1+, ele é 2+, ele é 3+, ele é 4+. É a mesma coisa para o ânion. O ânion sempre é negativo, mas ele é 1-, é 2-, é 3-. Qual é a carga elétrica desse cátion e qual é a carga elétrica desse ânion? É nessa etapa que, se você ainda não sabe, né? Depois vocês vão se familiarizar aí com algumas coisas, pela tabela periódica. Já sei que é da família 1A, já sei que a carga é 1+. Esse daqui eu já sei que é da 2A, já sei que a carga dele é 2+. Mas enquanto vocês ainda não sabem esse tipo de coisa assim de cabeça, vocês vão usar sempre a tabelinha, tá? Então pega lá a tabela de ânions, procura lá o Ba, né, que é o bário, e vê lá qual que é a carga desse cátion, né? Então, se vocês procurarem lá na tabela de cátions, vocês vão achar lá o bário com a carga 2+, Ba 2+. Então, aqui a gente vai reescrever aqui embaixo todo o cátion e o ânion das duas substâncias, só que com as suas cargas, tá? E separados. Então, o Ba, você olhou lá na tabela, viu que a carga dele é 2+. Agora, qual que é a carga do Cl? Bom, Cl é ânion, então vai lá na tabela de ânions, procura lá o ânion Cl-, né, que é o ânion cloreto. Você vai ver lá que a carga dele é 1-. Quando é 1-, a gente só coloca o sinal de menos, não coloca o 1, né? Mas já sabe que é 1-, tá? Mas aqui estava Cl2. Você não vai se preocupar com esse índice, tá? Por quê? Você vai reescrever ele aqui embaixo, do jeito que eu estou reescrevendo, da forma que aparece na tabela. Se na tabela permanece o 2, você escreve ele aqui embaixo com o 2. Se na tabela não tem esse 2, tá só o Cl e a carga dele, você vai escrever desse jeito, só o Cl e a carga dele, que é do jeito que está na tabela, tá? Mesma coisa aqui, ó, Na2SO4, você vai procurar lá o Na na tabela de cátions. Você vai achar lá o Na+. Não vai estar o 2zinho do lado. Então, você não vai escrever o 2zinho do lado. Você vai escrever do jeito que aparece na tabela. Na tabela aparece Na+. Escreve Na+. Tá? E o outro é o SO4. Procura lá o SO4. O SO4 aparece esse 4 na tabela. Então, você mantém esse 4. Tá? E só escreve a carga dele, que você vai verificar lá que é 2-. Tá? Então, recapitulando aqui, gente. Esse índice 2 do cloreto aqui, ó, eu não escrevi ele aqui embaixo. Por quê? Porque na tabela não tem esse índice 2. O Na2 aqui do sódio, eu não escrevi, porque não tem na tabela esse 2.
SO4, eu mantive esse índice 4. Por quê? Porque na tabela tá mantido esse 4, então você vai manter, tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro por que hora mantém e hora não mantém, tá? Bom, uma vez então que você sabe quem é o cátion e quem é o ânion da primeira substância, quem é o cátion e quem é o ânion da segunda substância, a gente vai fazer aqui, como o próprio nome diz, né, a dupla troca. Né? O cátion do primeiro vai se juntar com o ânion do segundo e o cátion do segundo vai se juntar com o ânion do primeiro. Cátion Ba2+, com o ânion SO4 2-. Cátion Na+, com o ânion Cl-. Aqui que é o detalhezinho, tá? É só juntar, é só pegar o Ba2+ e juntar com esse SO4 2-. Então, nesse caso vai ser, tá? Mas nem sempre vai ser só juntar um com o outro. Por que nesse caso vai ser? Porque o Ba2+ e o SO4 2-, eles têm a mesma carga, né? Lógico, um é positivo, outro negativo, mas um é 2 positivo, outro é 2 negativo. Então, quando as cargas são iguais, um é 1 mais, o outro é 1 menos. Um é 2 mais, o outro é 2 menos. Um é 3 mais, o outro é 3 menos. Essa carga positiva de um vai neutralizar a carga negativa do outro, e é só você realmente juntar um com o outro. Ba2+ e SO4 2- vai dar BaSO4. Quando eles se juntam, somem as cargas. Né? As cargas foram neutralizadas, não tem mais carga elétrica aqui. Só escreve juntinho para você deixar claro que isso daqui é uma coisa só, uma substância só. BaSO4 é uma única substância. Né? Mesma coisa aqui com Na e com o Cl. Né? Você vai escrever ali Na+, Cl-. A carga desse aqui é 1+, a carga desse aqui é 1-. Então as cargas são iguais. São uma positiva e outra negativa, mas a quantidade é a mesma. Né? É um positivo e um negativo. Então, como eu acabei de falar, se a carga é 1 mais e 1 menos, 2 mais e 2 menos, uma neutraliza a outra e você simplesmente junta o cátion com o ânion para formar a substância. Né? Reescreve assim juntinho, né? Não vai deixar separado desse jeito, escreve juntinho, para deixar claro que isso daqui é uma coisa só, uma substância só. Tá? Então você já descobriu que os produtos formados vão ser esses dois, BaSO4 e NaCl. E aí você pode escrever aqui os produtos formados, BaSO4 e NaCl. Aí você escreveu o NaCl aqui e o BaSO4 aqui. Né? Mesma coisa, tanto faz. Não tem regra aqui para isso. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto da matemática, é válido aqui também na equação química. Não tem diferença nenhuma você escrever NaCl mais BaSO4 e BaSO4 mais NaCl. Está os dois do lado do produto? Então, tanto faz. Do lado do reagente, a mesma coisa. Se tivesse escrito o Na2SO4 aqui na esquerda e o BaCl aqui na direita, mesmíssima coisa também. Tá? Não tem regra quanto a isso. Está os dois do lado do reagente, é tudo a mesma coisa. Está os dois do lado do produto, é tudo a mesma coisa. Tá? Terminou? Terminou a dupla troca. Só que aqui a gente tem que, depois que fazer a dupla troca, fazer também o que a gente aprendeu na aula retrasada, que é o balanceamento da equação química. Tá? Essas reações de dupla troca, elas são as mais fáceis de balancear. Eu coloquei umas para vocês lá que eram um pouquinho mais chatas de serem feitas. Essas daqui vão ser moleza, bem simples, bem fácil. Tá? Então, lembrando da regra lá, né? Começa com metal, depois vai para o não metal, ou ametal, né? Que é a mesma coisa. E por último, carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Então, vocês vão ver que nem vai precisar fazer isso aqui tudo. Vai começar pelo metal. Tenho dois metais, o bário, que eu tenho um átomo de cada lado, então não preciso mexer nele, pelo menos a princípio não, né? E outro metal que é o sódio. O sódio eu tenho dois átomos de sódio aqui desse lado e só um do outro, né? Dois átomos de sódio no reagente e um átomo no produto. Então, para balancear o sódio, coloco o coeficiente 2 aqui desse lado. Depois disso, eu vou para o não metal. Não metal também tenho dois. Tenho o enxofre já está certo, um desse lado, um desse lado. E tem o cloro. Cloro eu tenho dois desse lado do reagente e tenho dois no produto também, porque uma vez que eu coloquei o coeficiente 2 aqui para acertar o sódio, já acertei o cloro também, passei a ter dois átomos de cloro no produto. Hidrogênio não tem, oxigênio tenho 4 de um lado, 4 do outro. Então, tá vendo? Bem fácil balancear essa equação. Um único coeficiente aqui no cloreto de sódio já balanceou toda a equação química. Lembrando que onde você não balanceou, né,
o coeficiente é igual a 1. Você não precisa colocar ele, mas se for uma questão alternativa, igual da aula passada, que pede para você somar os coeficientes, você tem que considerar que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. Então vai somar, vai dar 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5. Tá? Feito aqui, bem tranquilinho. Vamos ver mais um exemplo. Tá? Exemplo do H2SO4 mais KCN. H2SO4 em ácido sulfúrico. Lembra que eu falei para vocês? Esse aqui vocês têm que saber de cabeça. Bateu o olho nessa fórmula, já tem que saber que isso daqui é a fórmula do ácido sulfúrico. Vocês vão mexer lá no laboratório com ácido sulfúrico, vocês têm que saber que isso daqui é um ácido e que esse é um ácido bastante corrosivo, bastante perigoso. Tá? Tá reagindo aqui com KCN, que é cianeto de potássio, que no caso é um sal. Né? Não começa com H, não termina com H, não tem oxigênio, só pode ser um sal. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui para a caneta. Né? Vamos pegar o primeiro pedaço dele aqui, é meu cátion. Então, isso aqui é o cátion, né? O restante é o ânion. Na outra substância, a mesma coisa. O K é o primeiro elemento, o K é o cátion e o resto é o ânion. Vamos lá para a tabela de cátions e ânions. Procura o H lá na tabela. Você não vai achar H2, você vai achar só o H com a carga dele, que é o H+. Então, do jeito que aparece na tabela, você vai copiar o H com a carga dele. Não tem o 2 na tabela, não coloca o 2 aqui também. Tá? O SO4, a gente acabou de ver, né? No exemplo anterior já aparecia também, é o ânion sulfato. Vai estar lá com o 4 na tabela, então você mantém esse índice 4 e copia com a carga, que é a carga de 2-. Tá? O outro, potássio, K, vai lá na tabela, vai achar a carga, que é 1+. E o restante aqui, o CN, vai ser o ânion, o negativo, vai na tabela, vai achar que a carga dele é 1-. Então eu reescrevi aqui na forma iônica, né? Isso aqui a gente chama de forma iônica, que é a forma de cátions e ânions. H2SO4 é formado pelo cátion H+, e o ânion SO4 2-. O KCN é formado pelo cátion K+, e o ânion CN-. E aqui, do mesmo jeitinho, vai acontecer a dupla troca. O cátion H+ vai se juntar com o ânion CN-, e o cátion K+ vai se juntar com o ânion SO4 2-. Só que aqui, né, eu não vou poder simplesmente juntar um com o outro e fim de papo. Por quê? Porque nem sempre as cargas são iguais, então tem que observar isso. O H+ com o CN-, as cargas são iguais. Né? H+, CN-, um mais, outro é um menos, um mais positivo anula um menos negativo, formou o HCN. Né? Juntou bem bonitinho aqui o H com o CN para mostrar que é uma substância só isso, formou o ácido cianídrico aqui, que é o HCN. Ok. Com as outras duas espécies aqui, não vai ser só juntar o K+ com o SO4 2-. Né? Por quê? Porque o K é 1+, e o sulfato é 2-. Então, quando acontece isso, você não pode simplesmente juntar K+ com SO4 2-, vai dar KSO4. Tá? Tem que lembrar das regrinhas lá que eu expliquei, comentei com vocês também na aula passada, de dar o nome a partir da fórmula e de dar a fórmula a partir do nome. Né? Você sabe quem é o cátion, você sabe quem é o ânion. Vocês têm que fazer aquela regrinha lá de fazer aquela cruz, aquele X. Né? Então você reescreve aqui embaixo o potássio, o K, e o SO4. E aí o que é carga do potássio vai vir aqui para o SO4 como índice. Né? Só que como é 1, não vai vir nada, porque o índice 1 a gente não representa. Se fosse qualquer outro número aqui, 2+, 3+, ia ter que pôr o parênteses aqui, né? E esse índice 2 ou 3 ou o que fosse fora do parênteses. Como é 1, está vindo o índice 1, 1 a gente não representa, então não precisa fazer nada. Agora aqui precisa, né? Ó, 2 menos a carga do sulfato, esse 2 vai lá para o potássio como índice 2. Então não vai ficar KSO4, vai ficar K2SO4. Né? O 2 aqui do sulfato veio para o potássio como índice, então ficou K2SO4. Tá? Então isso que eu falei, não pode só
bitolar, né, que é juntou um com o outro e pronto, porque às vezes a carga é diferente, você tem que fazer essa regrinha aqui para ver qual vai ser a fórmula. Se você colocar aqui que a fórmula é KSO4, vai estar errado, porque é K2SO4, tá? Isso aqui é muito importante. E se você colocar também que é KSO4, nunca você vai conseguir fazer o balanceamento da equação, sempre vai dar algum erro. Então é muito importante também, até por causa do balanceamento, colocar certinho a fórmula aqui da substância, tá? Então você vai colocar lá os dois produtos formados, HCN e K2SO4. Terminou de descobrir quem são os produtos, só falta aqui fazer o balanceamento da equação, que como eu falei para vocês é muito simples, né? Começo pelo metal, meu metal aqui no caso é o potássio. No produto tenho 2 átomos, no reagente só tenho 1. Preciso do coeficiente 2 aqui para balancear o potássio. Depois eu vou para o não metal, que está certo, é um enxofre no reagente e um enxofre no produto. Carbono, uma vez que eu coloquei coeficiente 2 aqui para balancear o potássio, passei a ter 2 vezes o átomo de carbono, né? Então aqui no produto só tenho 1. Preciso balancear, preciso colocar o coeficiente 2 aqui. Nitrogênio, tenho 2 aqui por causa do coeficiente 2, tenho 2 aqui também por causa do coeficiente 2. Hidrogênio, já tinha 2 aqui no reagente, passei a ter 2 no produto, depois que eu coloquei esse coeficiente 2. E oxigênio, 4 aqui e 4 aqui. Então vocês viram, bem simplesinho, né? Balanceei aqui o potássio, balanceei o carbono, já balanceou todo o resto também, sem problema nenhum, tá? Deixa eu tentar só comentar para vocês rapidamente aqui por que tem horas que esse índice, né? Você olha lá na tabela e você mantém o índice aqui 4 do SO4. Você olha lá na tabela e você não mantém o índice 2 do hidrogênio, né? Porque quando você está reescrevendo aqui, ó, você tem que reescrever o cátion e o ânion da forma que eles são quando eles estão sozinhos, que é assim que a tabela mostra, né? Quando o cátion H+, ele está sozinho, ele é isso aqui, H+. Quando o ânion cianeto está sozinho, ele é assim, Cn-, tá? O SO4, ele é sempre SO4, tá? Esse 4 aqui nunca vai sair do ânion sulfato, ele faz parte do ânion sulfato. O ânion sulfato é formado por um enxofre e 4 oxigênios. Ponto final. Então, sempre quando ele está sozinho, separado, ele vai ser SO4. Agora, por que às vezes o hidrogênio tem um 2, às vezes o potássio tem um 2? Exatamente por causa disso daqui, gente. Ó. Porque quando eles estão juntos um com o outro, você precisa mudar esses índices para neutralizar a substância, para ela ficar neutra, né? Então, por que o HSO4 aqui é H2SO4? Por que o hidrogênio tem esse 2? Porque o sulfato aqui não é 2-. Então, se eu só tivesse um hidrogênio, não ia neutralizar, né? Ia ficar com carga negativa ainda. Eu preciso ter 2 vezes o hidrogênio, para ter 2 vezes a carga dele, que é 1, mais para neutralizar o 2-. Então, quando o hidrogênio está junto com o SO4, ele tem esse 2, para neutralizar o sulfato. Quando ele está sozinho, ele não tem, né? Tanto é que quando ele se junta aqui com o ácido cianídrico, né, com o HCN, aí como o cianeto é um menos e ele é um mais, não preciso de 2 vezes o hidrogênio aqui, é um só mesmo, tá? Então, esses índices que uma hora eles aparecem aqui na fórmula e depois eles não aparecem na tabela, é porque é isso, tá? Ele aparece aqui por quê? Porque ele precisou de 2 vezes a espécie para neutralizar a outra. Agora, quando ele está sozinho, ele não tem esse 2, quando ele está sozinho ele é só H+. Agora, tem espécie química que não. Tem espécie química que sempre vai ter o índice. O sulfato, ele é assim. É a fórmula dele, tá? Então, você nunca pode mexer aqui nesse índice 4 do sulfato. E de nenhuma outra aí que esteja na tabela, né? O que tiver na tabela é o que faz parte do ânion, tá? Não é que está ali para neutralizar nada. É que ele é assim mesmo e pronto. Você não pode mexer, tá? Acho que deu para entender. Qualquer coisa a gente comenta um pouquinho disso daqui depois no plantão de dúvidas, tá? E vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, só para não restar nenhuma dúvida mesmo, para ficar bem claro isso daqui. Terceiro exemplo é o cloreto de níquel, NiCl2, um sal, né, reagindo com hidróxido de potássio. Ó, hidróxido, terminou com H, já sabe que isso aqui é uma base,
né? Então vamos lá, novamente, dividir aqui a substância. Primeira parte, o Ni, vai ser o cátion, e o restante aqui vai ser o ânion. KOH, primeira parte, o K, o potássio, vai ser o cátion, e o restante, o H, vai ser o ânion. O H, você já até já lembrar da aula de funções, já lembra que isso aqui é o ânion mesmo, né? Que é o ânion hidróxido, que ele aparece muitas vezes, porque ele é o ânion de todas as bases, né? Bom, feito isso, vai pegar a tabela e vai escrever aqui a forma iônica, né? Cátion com a sua carga, ânion com a sua carga, cátion com a sua carga, ânion com a sua carga, da forma que aparece na tabela, que é da forma quando eles estão sozinhos, sem estar ligado com ninguém, né? Aí, esse exemplo é só para comentar com voltou. Que é o seguinte, você vai procurar lá o Ni na tabela, né? O que vai acontecer? Você vai ver que o Ni, que é o níquel, ele é um daqueles casos que eu comentei com vocês também na aula anterior, que ele tem a carga variável. O níquel pode ser 2+, ou pode ser 3+. E aí, qual que você vai usar aqui? O que você gosta mais? O que você acha mais bonito? Né? Não, né? Você vai ter que, quando acontecer isso, do metal ter a carga variável, você vai saber se ele é o 2, se ele é o 3, se ele é o 4, se ele é o 1, né? Qual é a carga desse metal, desse cátion, através do ânion, tá? O Cl, se vocês olharem lá o Cl, né, o ânion cloreto, que também já apareceu aqui atrás, ele é 1-, né? Ele é 1-. Só que eu tenho 2 vezes o Cl aqui. Então, se eu tenho 2 vezes o Cl, que é 1-, significa que do lado de cá eu tenho que ter uma carga de 2+. Então, com certeza, esse níquel aqui só pode ser o níquel 2+, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 vezes o 1- do lado do ânion, preciso ter... Se eu só tenho um níquel aqui, ele tem que ser o níquel 2+. Se ele fosse o 3+, não ia neutralizar o 2- do outro lado, tá? Então, sempre que acontecer isso, cátion com carga variável, você observa o ânion. Qual é o índice do ânion, qual é a carga do ânion. Qual que é a carga total aqui que o cátion tem que neutralizar? Ah, ele é 1-, tenho 2, a carga é 2-, então o cátion tem que ser 2+. Tá? Então, nesse caso aí é o níquel 2+, se fosse NiCl3, seria o níquel 3+. Tá? Essa é a lógica, pensa pelo ânion. Aquilo que a gente acabou de explicar, né, de fazer a cruz ali, para ver qual vai ser a fórmula, que você tem que pensar invertido, né? Por que ele tem o Cl2 aqui? Porque como o níquel tem carga 2+, precisou mandar o índice 2 lá para o cloreto para neutralizar essa carga. Então só pode ser aqui níquel 2+, tá? O níquel 2+, Cl já apareceu várias vezes, é o ânion cloreto, Cl-, sozinho ele não tem o 2, né? Foi o que eu acabei de explicar, esse 2 só está aqui para neutralizar o níquel, sozinho não tem o 2, escreve só o Cl-. Aqui cátion potássio, que é o K+, ânion hidróxido, que é o OH-. Faz a dupla troca, cátion do primeiro com o ânion do segundo, cátion do segundo com o ânion do primeiro. Ni 2+, OH-. Posso só juntar Ni e OH? Se você só juntar vai dar errado, né? Porque as cargas são diferentes. Então, vai lá, escreve as espécies, o cátion com a sua carga, o ânion com a sua carga, escreve de novo embaixo sem as cargas e faz a regrinha lá do X, tá? Ou da cruz, como vocês preferirem. Então, Ni2+, essa carga 2 vai ter que vir aqui para o hidróxido, OH1-, esse 1 vai ter que vir para o níquel, mas como é 1, a gente não representa ele aqui, né? Na hora de escrever isso daqui, então, tudo junto, não pode esquecer do parênteses, que eu também comentei bastante com vocês na aula passada, né? Por que esse 2 aqui? Porque o 2 aqui, que é carga do níquel,
está mandando esse 2 para cá como índice. Só que se você colocar o 2 aqui depois do hidrogênio sem o parênteses, o 2 fica sendo só do hidrogênio. E o 2 tem que ser de toda a espécie do hidróxido, né, do OH. Então tem que vir aqui o parênteses e depois o parênteses do 2. Tá? Aqui o níquel mandou o 2 que está para o hidróxido. O hidróxido mandou 1 para o níquel, 1 a gente não representa, por isso que não tem nenhum índice depois do níquel. Né? E o outro aqui, o K+, e o Cl-, não precisa nem fazer, né? Um é positivo, 1+, outro é negativo, 1-. 1+ e 1-, eles se cancelam, a carga positiva de um cancela a carga negativa do outro, e aí é só juntar as duas espécies KCl, cloreto de potássio. Escreve aqui em cima então os dois produtos, NiOH2, o hidróxido de níquel 2, e o KCl, cloreto de potássio. E por fim, faz o balanceamento. Né? Nesse caso aqui, eu tenho dois metais, o níquel e o potássio. Ambos a princípio estão balanceados. Um níquel no produto, um no reagente, um átomo de potássio no reagente, um átomo de potássio no produto. Não tenho carbono, eu vou para o não metal, o carbono é depois. O não metal é o cloro, né? Então eu tenho dois átomos de cloro aqui no reagente, só um no produto. Então para balancear aqui no produto, coeficiente 2, passo a ter 2 átomos de cloro no produto. Não tenho carbono, hidrogênio eu tenho no reagente só esse átomo aqui de hidrogênio e no produto tenho 2. Né? Lembra que o parênteses aqui ele multiplica tudo que está dentro. Então a princípio seria 1, mas com parênteses aqui e o 2 depois eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então eu preciso ter 2 desse lado também. Vou colocar o 2 aqui. Balanceei o hidrogênio. Mas daí eu desbalanceei o potássio, né? Será que você desbalanceou o potássio? Vamos olhar. Não, porque não se acertou o cloro. Você tinha desbalanceado o potássio, na verdade você acertou ele agora. Você nem precisou voltar para o metal. Só de seguir na sequência, acabou balanceando o potássio de novo naturalmente. Tá? E por fim, o oxigênio. O oxigênio também eu tenho 2 aqui no produto, né? Parênteses aqui, e o índice 2 quer dizer que eu tenho 2. E no reagente também eu tenho 2, porque eu coloquei esse coeficiente para acertar o hidrogênio. Mas ele acertou também o potássio, acertou também o oxigênio. Então está balanceada minha equação química. Certo, gente? Então, a aula de hoje é isso, tá? Vocês têm aí os exercícios para fazer pelo Forms, valendo nota. Qualquer dúvida a gente conversa na sexta. Só um detalhezinho, tá? Dos exercícios, que nos exercícios eu não estou pedindo o balanceamento, né? Porque isso vai ser meio complicado, ia ficar feio lá. Então, no exercício eu peço o quê? Eu peço quais são os produtos formados. Então, não interessa que formou KCl com o coeficiente 2 lá, tá? Você não precisa me escrever esse coeficiente 2. Não vai ter nas alternativas o coeficiente 1, 2, você não vai ter coeficiente nenhum. Só vai ter nas alternativas a fórmula das substâncias. Vai estar lá na alternativa. Se esse aqui fosse um exercício, né? Ia estar lá nas alternativas NiOH2 mais KCl. Esse coeficiente eu não vou colocar nos exercícios, tá? Eu não estou pedindo. Vocês façam o balanceamento aí no caderno de vocês, tá? Vocês irem praticando. Mas na hora de resolver o exercício eu só estou pedindo isso, tá? Os dois produtos corretos com a fórmula correta. Se de repente tem uma alternativa dessa lá que tem NiOH2 sem o parênteses. Tá errado, né? De repente eu escrevi lá, mas eu escrevi com o Cl antes e o K depois. Tá errado. Então presta bastante atenção nesses detalhezinhos. Certo, gente? É isso daí. Boa semana, bons estudos para vocês. Até mais.